Deus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me ouvi. E por fim descansarei, salvo além do rio. Fabiano, Pastor Fabiano, Deus abençoe, seja bem-vindo, varão. Cadê o povo, gente? Hoje é sexta-feira, meu povo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Temos certeza que Deus vai falar no seu coração. O tema hoje é forte, é como ser guiado pelo Espírito Santo. Quero falar sobre isso, Deus põe no meu coração e meditar com vocês. Glória a Deus. Vamos esperar o pessoal chegar. Aqui entrou o pastor Fabiano, Fátima Pereira acabou de chegar, Deus abençoe. Maria Heleniede, Deus abençoe Maria. Deus abençoe Fátima. Deus abençoe pastor Fabiano. Beni Ramos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, pessoal, todos vocês. Temos uma palavra da parte de Deus no seu coração nessa noite, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Receba essa palavra. Josileide da Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Clarenice Wise. Fátima Pereira de Souza, boa noite, a paz, ore pela minha família. Amém, Fátima, vamos orar sim. Tá, fica aí que nós vamos orar no final, tá bom? Deus abençoe sua vida, ó, já foi lá me seguir. Pessoal, faça igual a Fátima aí, ó. Começa a me seguir aí para nós poder aumentar o número de pessoas aí na rede, para podermos ter um alcance maior com essa palavra. Adelson Fernando Oliveira, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Marisa Rosa. Fátima, eu vou orar por você sim, pela sua família, tá? Não saia daí. Fica aí, vou dar uma palavra. Hoje a palavra é, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus para nossas vidas isso. Lorival Vicença, Deus abençoe. Haja luz, seja bem-vindo. Peter, Marta, Deus abençoe. Paula, Deus abençoe a todos, pessoal, sejam todos bem-vindos. Deus há de falar no seu coração hoje pela palavra. A palavra que nós vamos ministrar nessa noite. Débora Martins, Sara Alternativa, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês. Que Deus possa trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, para a sua família. GAB acabou de entrar também, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. José Roberto, Deus abençoe José Roberto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém? Deus vai falar com vocês, tenho certeza. José de Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vindo. Mateus Henrique, Deus abençoe Mateus. Sueli também, seja bem-vinda Sueli. Deus abençoe vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor pela vida de vocês. Ouça um pouquinho esse louvor, pessoal. Mega Eletrônicos. Glória a Deus, Deus abençoe. Rafael, Deus abençoe. Deusete Carla, Deus abençoe. Que maravilhoso, hein? Adriana, seja bem-vinda. Glória a Deus. Que maravilhoso, né, amados? Olha, Pastor Antônio, Deus abençoe. Dudu, Deus abençoe. Wilson de Melo, Deus abençoe. Fátima Pereira de Souza também. Que bênção. Queridos, vamos entrar na palavra então? Lorena Ribeiro, Deus abençoe. Presta atenção, o tema de hoje é ser guiado, como ser guiado, ou ser guiado pelo Espírito Santo. E o texto que nós vamos ler aqui é Romanos 8,14, que diz assim, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando eu fiz um seminário há muitos anos atrás, nós aprendemos no seminário que existe duas maneiras de interpretar a palavra filhos na Bíblia, né? No Novo Testamento. Então existem duas palavras gregas para filho. A primeira palavra é teknon e a segunda palavra é huios. Olha só, teknon e huios
são palavras gregas encontradas no Novo Testamento que descrevem aspectos diferentes da filiação. Ambas significam filho em português, mas tem nuances distintas que enriquecem o nosso entendimento da relação entre Deus e os crentes. A palavra teknon significa, a palavra teknon refere-se a filho de maneira mais literal, com ênfase na descendência natural ou no aspecto biológico. Então, todas as pessoas que aceitam a Jesus, tá, que passam pelo novo nascimento, é chamado na Bíblia de teknon, o filho por filiação, o filho por geração, o filho por nascimento, tá bom? Então olha só, está ligado ao fato de alguém ser nascido ou pertencente a uma família. Então todas as pessoas que nasceram em Cristo, elas são teknons de Deus. Todos nós que passamos pelo nascimento, pelo novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus, teknon de Deus. Foco na relação de nascimento e dependência. A palavra é usada para expressar a ideia de que somos filhos, nascidos de Deus e dependemos dele como um pai amoroso. E há alguns exemplos bíblicos, por exemplo, como João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, no caso aqui receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, ou então teknon de Deus, aos que creem em seu nome. Aqui teknon enfatiza o ato do nascimento espiritual, pela fé em Cristo. Então todos que nasceram em Cristo são teknon de Deus, são filhos por geração, por filiação. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos teknon de Deus, que somos filhos por nascimento, filhos por geração, filhos por filiação de Deus. Tá? Todos que aceitaram Jesus se tornaram filhos de Deus. Este versículo destaca a ligação íntima e natural com Deus como nosso Pai. Agora a outra explicação, ruios. A palavra de significado de ruios significa filho, mas não com foco no relacionamento, não com foco no nascimento, mas com foco no relacionamento. Então, ruios é chamado de filhos maduros de Deus. A posição de filho é a semelhança de caráter, filho que já está começando a se parecer com Cristo, que já está crescendo na caminhada cristã. Refere-se a alguém que reflete o caráter do Pai, com ênfase na responsabilidade e na maturidade espiritual. Tá? No Novo Testamento, o uso desse termo ruios no Novo Testamento é foco na posição de maturidade e representação. Enquanto o teknon fala de filiação pelo nascimento, o ruios se refere a alguém que cresceu e que demonstra as qualidades do pai. Então olha a diferença aqui, queridos. Quando um judeu olha para um filho, ele vê isso claramente. O brasileiro não consegue distinguir isso. Existem dois tipos de filho: o filho que foi nascido em casa e o filho que amadureceu em casa. Esse filho, o tratamento dele é diferente. O tratamento que é dado para um filho que nasceu é um, o tratamento para um filho maduro é outro. A gente sabe que é assim que funciona, mas a gente não sabe distinguir isso, a gente não sabe essa distinção. E é por não saber essa distinção que muitos pais tratam filhos grandes, adultos, como criança, e tratam às vezes criança como adulto. Tá? Então é muito importante, porque Deus não tem ele não faz esse erro não. Quem é filho de nascimento, Deus sabe muito bem quem é esse filho e exige dele aquilo que ele pode dar como filho por nascimento. E Deus vai dar para ele leitinho. Agora, aqueles filhos que são mais maduros, que são mais crescidos, vai ter mais exigência da parte de Deus. A Bíblia diz: aquele aqui mais é dado, mais é cobrado. Você amadureceu, você cresceu, Deus vai exigir mais de você. E se você não der aquilo que Deus está exigindo, automaticamente Deus vai cobrar e vai deixar você de lado. É aquilo que o escritor escreve para Hebreus dizendo: pelo tempo que vocês estão na presença de Deus, já era para vocês serem mestres e não ser como um menino necessitando de leite. Deixa claro isso para o judeu, para o livro de Hebreus, porque o judeu, pelo tempo que eles conheciam a Deus, já era para eles terem amadurecido, mas eles não amadureceram. Por conta disso, eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram ver a revelação de Deus máxima, que é Cristo, porque eles não cresceram espiritualmente. E o crescimento espiritual, ele é diferente do crescimento humano. O crescimento humano, ele cresce em arrogância, em prepotência, em soberba, ele cresce em independência. O crescimento espiritual não, é diferente. Ele cresce em humildade, ele cresce em dependência de Deus, tá? Ele cresce em obediência, é diferente. Por isso que o crescimento espiritual, ele vai na contramão do crescimento do homem natural, tá? Muito diferente. E o hebreu, o que aconteceu? O que aconteceu com o judeu? Ele cresceu, mas ele cresceu no formato humano. Ele cresceu na arrogância, na prepotência, no orgulho, achando que por eles terem Deus, eles eram melhores que todo mundo.
E aí Jesus vem e quebra o muro. Ele diz, agora não há mais grego, não há mais judeu, né? Nós somos um só em Cristo. Está escrito na palavra de Deus, deixando claro que eles não cresceram porque eles se tornaram arrogantes, prepotentes, achando que eles eram mais do que as pessoas que não tinham Deus. Eles simplesmente se fecharam e não entregou o evangelho, não aceitou o evangelho. Falta de humildade isso daí, tá ok? Então Deus deixa claro para mim e para você aqui que nós precisamos amadurecer. Aí o texto bíblico aqui diz o seguinte, olha, enquanto o Tecnon fala de filiação pelo nascimento, o Ruios refere-se a alguém que cresceu e demonstra as qualidades do pai. Alguns exemplos bíblicos aqui, vamos deixar um exemplo só para vocês terem noção. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus lá no Sermão da Montanha ele fala isso, né? Porque eles serão chamados filhos. E quando está escrito esse filho aqui no grego, não é filhos Tecnon, é filho Ruios. Porque o Tecnon, o filho por filiação, ainda ele não consegue, sabe, entender isso, ser um pacificador, ser uma pessoa que seja um instrumento de Deus para trazer paz ao mundo, trazer paz à família, trazer paz à igreja, trazer paz no meio do povo de Deus. Que a Bíblia diz que nós somos pacificadores, nós devemos ser agente de paz, né? E o filho maduro, ele tem essa noção, então ele deixa para trás muita coisa, ele ignora muitas coisas, ele não entra em contenda, porque a Bíblia diz que não é para ele entrar em contenda, então ele se coloca no seu lugar de alguém que às vezes até perde, né, humanamente falando, para Deus ressarcir ele em outra ocasião, em outro tempo, em outro momento. E Deus faz isso, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ok? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos ruios de Deus, filhos maduros de Deus. Tá? Então aqui ruios refere-se àquele que mostra o caráter divino. Então quanto mais caráter divino você mostrar, mais maduro você vai se apresentar, você vai ser. Tá? É isso que a Bíblia mostra para nós. Não é só ser filho, mas é ser filho maduro. Você não pode contar com a sua criança para realizar algo grande. Deus não pode contar com filhos apenas que nasceram no reino e que não cresceram para realizar algo grande. Né? Tanto que o grande debate de Deus com o profeta Jeremias foi que quando Deus chama Jeremias, ele diz assim, olha, eu sou uma criança, eu não sei falar. E aí Deus diz para ele, não digas que eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Então, na verdade, ele já estava maduro, ele já tinha, né, ali recebido de Deus a mensagem, só que ele ainda se achava imaturo para tal tarefa. E Deus então confronta ele. É o mesmo caso que Deus faz com Moisés. Quando Moisés diz assim, olha, eu sou pesado de língua, eu nunca fui eloquente nem ontem, nem antes de ontem, eu tenho dificuldade para falar. E Deus então entra no confronto, na batalha com Moisés, querendo levar ele para um crescimento espiritual. Aí Deus então chega, vê que não tem acordo ali mesmo, que ele não vai falar de cara. Deus fala, então eu vou levantar o seu irmão como seu profeta e você será como Deus no Egito. Você vai falar para ele, ele vai falar com o faraó. E assim foi, e Deus então usou ele dessa forma. Por quê? Porque às vezes despreza a maturidade. Já está no ponto, já está no nível, mas porque não entendeu ainda a chamada, né, não desafiou ainda a fé, fica amedrontado diante de uma situação que Deus quer usar, e aí a pessoa não vai, porque ela ainda não consegue entender que já está pronta. Tá? Então são filhos maduros, filhos guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus, são filhos ruios de Deus. Este versículo destaca a ideia de maturidade espiritual. Ser guiado pelo Espírito é sinal de alguém que é maduro, refletindo o caráter de Deus. Então, eu posso muito bem ser um filho nascido de novo e não ser guiado pelo Espírito. Ser guiado por sentimentos, ser guiado pelas emoções, ser guiado pela situação. De acordo com a situação, ela me aperta, eu tomo as decisões. Entendeu? Agora, eu posso ser também uma pessoa guiada pelo Espírito. Então, independente do meu sentimento, independente das situações que me cercam, independente de qualquer coisa, eu consigo tomar decisão pela palavra, pelo princípio. Amém? Então é isso que Deus manda dizer para você nesta noite. Tá? Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Deus está te chamando para que você possa entrar, né, nessa chamada de ser guiado pelo Espírito Santo. Tem algumas comparações aqui entre Tecnon e Ruios, né? O Tecnon ele tem foco na filiação, ele só vê o lado dele ter aceitado Jesus, de ter recebido a Cristo, de ter nascido de novo, mas ele não tem um envolvimento com o reino de fato, ele não entende que Deus tem algo grande para ele fazer ainda, porque ele não tem maturidade para poder entender isso.
E aí, às vezes cria muita confusão dentro da igreja, às vezes arruma muito problema, porque ele ainda não cresceu, não amadureceu, tá? Relaciona-se a dependência, relaciona-se a responsabilidade, ênfase na identidade como filho, né? Ele sempre vai requerer o fato dele ser crente, dele ser cristão, dele ter nascido de novo, mas ele não consegue entender que Deus quer levar ele além, quer usar ele de uma forma especial, né? Indica adoção inicial, indica adoção plena, algumas aplicações espirituais. A identidade inicial como filho de Deus. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos tecnon, filhos nascidos espiritualmente. Nossa dependência de Deus é evidente, assim como a relação de amor paternal que Ele oferece. Então ficamos muito na dependência de querer as coisas de Deus. Tem até um estudo que eu já passei aqui de uma igreja que muito tempo atrás eu ministrei e recebi, sobre o id e o vinde. É muito interessante esse estudo. Por quê? Porque o id é a responsabilidade sua para com a pregação, com o evangelho, com as almas, tá? E o vinde é você vindo para Cristo para resolver os seus problemas, né? O seu problema de salvação, o seu problema de pecado, o seu problema, enfim. Então, quando Jesus diz vinde a mim, ele está falando de alguém que está cansado, sobrecarregado, que precisa ser ajeitado ali com ele. E ele vai fazer isso na vida da pessoa. Só que depois que ele diz vinde, aí ele fala lá na frente, agora vocês vão. Agora, ide, mas nós paramos no 20. Por que paramos no 20? Porque nos tornamos apenas filhos por nascimento. Recebemos a Cristo e acabou. Ficamos no 20 a vida toda, ali do lado de Cristo, né? E Jesus deixa bem claro ali para os discípulos, quando os discípulos dizem que Jesus não era para ir, Jesus diz, se eu não for, o Espírito não vem. Então, quer dizer, se você não for, não vai acontecer, o Espírito não vai agir, Deus não vai mover. E nós precisamos tomar essa decisão. E o filho maduro entende o id também, não apenas o vinde. O filho, apenas por nascimento, ele só entende o vinde. Ele vai ficar chorando aos pés da cruz a vida inteira por problemas, dificuldades, lutas e guerras que ele enfrenta, mas ele nunca está pronto para ir pregar a palavra de Deus, tá? Para ir buscar, para ir evangelizar, para orar pelas pessoas que estão enfermas, para ser usado por Deus, tá bom? Então é muito importante isso, porque Deus não cuida das pessoas, mas é aí que está equivocado. O que mais Deus faz é cuidar das pessoas, o Gerson faria. Às vezes as pessoas tomam decisões alheias, fora a vontade de Deus, e Deus não tem compromisso com quem anda na carne, tá? Se você andar na carne, tomar decisão na carne, você vai colher as suas consequências da carne. Agora, se você andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, não tenha dúvida que você terá respaldo dos céus, tá bom, ô Gerson? Então nunca esqueça disso, não é que Deus não cuida, é que Deus não respalda decisões que você faça fora da presença dele, tá ok? Então, Ruiz, maturidade e reflexo do Pai. Como crescimento espiritual, somos chamados a sermos ruios, demonstrando o caráter de Deus no mundo. Isso requer obediência, submissão, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, como é que nós vamos mostrar que crescemos? Obediência. A obediência, ela vamos dizer assim, o atributo maior que demonstra que nós estamos crescendo. Se você for obediente à palavra, ao princípio, demonstra que você está crescendo espiritualmente. Se você for rebelde, aí mostra que você é um menino carnal ainda, está vivendo na carne e não no espírito, tá bom? Então é muito importante. Então, para que Deus criou? Deus criou o homem para, a Bíblia diz, para louvor da sua glória. Ele quer ser glorificado através das nossas vidas, tá? Então é para isso que ele nos criou, e você precisa entender isso, tá? Se você não entender isso, você vai querer viver para si mesmo. E se você viver para si mesmo, automaticamente você entra em contenda com Deus. E aí, meu filho, pode esquecer, Deus não vai cuidar de quem não busca Ele, tá? Isso aí é claro, está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ligação com o processo de santificação. Como tecnon, começamos nossa caminhada cristã. E todo mundo começa por tecnon, por filhos recém-nascidos, por geração. Porém, a Bíblia fala, né, muitas vezes exigindo ou buscando o leite, como está escrito em 1 Pedro 2,2, o leite racional, que é a palavra de Deus, para que por meio dela vá descrescendo. Todos nós, como nascendo de novo, nós recebemos ali o leitinho. A palavra de Deus, ela se apresenta para nós como leitinho. Por isso que as pessoas que são recém-nascidas não conseguem entender muitas coisas profundas da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é profunda. Ela é profunda. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Quanto mais você vai aumentando a sua fé, mais você vai entendendo a vontade de Deus. Então a Bíblia não é uma coisa linear, que você estuda ali e já entendeu tudo. Não. Cada dia que você estuda, você vai aprendendo muito mais. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã.
Então cada manhã ela se apresenta de uma forma para você, numa profundidade maior, tá bom? Então é muito importante você conhecer isso, mergulhar na palavra de Deus para que você amplie, para que você de fato cresça, tá? Então, como ruios, somos chamados para amadurecer assumindo responsabilidade e manifestando o fruto do Espírito. Então, como ruios, nós somos chamados para o amadurecimento. Como tecnon, nós somos chamados para ser filhos, filho por geração. Mas como ruios, nós somos chamados para crescer, para ampliar, para ser lâmpada, para ser luz para este mundo que são trevas, entendeu? Então, nessa noite, querido, reflita sobre isso, tá? Você está vivendo como um tecnon, aproveitando a dependência de Deus, ou como ruios, assumindo a responsabilidade de refletir o caráter dele ao mundo. Você está sendo um exemplo pela palavra de Deus, está sendo um instrumento de Deus, ok? Então vamos lá. Ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo como nosso guia. João 16,3. Jesus fala assim, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito nos conduz a toda a verdade, ajudando-nos a discernir e a obedecer à vontade de Deus. Então, não ignore a presença do Espírito Santo que Deus enviou para estar conosco. Tá? A Bíblia fala sobre o Consolador que foi chamado para estar ao lado. Então, nós temos o Consolador para nos guiar, para nos dirigir, para nos conduzir. E isso é sinal de maturidade, quando você entrega o controle da sua vida para o Espírito Santo. Quando Deus, através do Espírito, consegue falar com você e você ouvir a voz dele. E eu digo para você o seguinte, todos nós falhamos muito aqui, dessa sensibilidade. Nós não buscamos muito essa sensibilidade do Espírito. E nós tomamos muitas decisões, muitas vezes, na nossa alma, porque falta intimidade, falta comunhão com o Espírito Santo de Deus, falta se prostrar diante dele, falta se curvar diante dos princípios. O Espírito não vai agir na nossa vida se nós estivermos fora do princípio. Entenderam? Então precisamos obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, e entregar a nossa direção para o Espírito Santo. E aí nós nos tornamos ruios de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos ruios de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos, Abba, Pai. Então Deus está dizendo para mim e para você, deixa o Espírito mover a sua vida. Então, para que Deus criou o homem? Na Ucrânia precisa de Deus. Cadê? Os homens estão errando. Deus ele só toca no coração dos homens. Deus deu livre-arbítrio para todos os homens. Então, se os homens quiserem se matar, não vai ter como. Eles vão fazer isso. Tá? Só que depois cada um vai ser cobrado diante de Deus. Mas Deus não pode intervir num sistema que ele entregou para que o homem dirigisse, conduzisse, entendeu? O homem é que tem que ter hombridade na palavra de Deus para tomar as melhores decisões. Se Deus intervisse dessa forma, assim, Deus seria o regente do mundo, e não é agora. Isso vai acontecer no milênio, quando ele vai governar o mundo todo. Hoje infelizmente, quem está governando o sistema do mundo é Satanás. A Bíblia diz que é o príncipe deste século, que está no governo deste mundo. Então tudo que está acontecendo hoje de maldade provém do coração de Satanás, que o homem está alinhado. E por conta disso acontece tudo isso. E Deus não pode intervir. Por quê? Porque Deus entregou a terra para o homem. E o homem entregou parte disso para Satanás. E o homem está sendo guiado por Satanás. Por isso que Deus está chamando cada um de nós para sermos guiados pelo Espírito, para sairmos desse sistema, para sairmos desse governo maligno que está sobre a terra. A Bíblia diz que o príncipe deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça sobre ele a luz do Evangelho. Então não há como Deus governar uma pessoa que não quer se permitir ser governado. É o tempo que Deus permitiu que ele estivesse no governo. Então não há como. Agora, o dia que Jesus estabeleceu o reino milenar dele, aí acabou. Aí nesse tempo vai ser intervenção política, econômica, entendeu? Intervenção em todas as áreas da parte de Deus. Mas hoje não. Hoje o homem está no controle. Uns alinhados com Satanás e outros alinhados com Cristo. Então, se você entrar em qualquer departamento para cuidar desse mundo e você tiver Cristo, você vai governar segundo a luz do Evangelho. Porém, se você entrar em qualquer governo da terra, mas você ser guiado por Satanás, você vai automaticamente governar pelo príncipe das trevas. Vai ser um canal que vai ser usado por ele. Então, isso não tem como discutir agora.
Tá? Deus não tem como intervir na Ucrânia, Deus não tem como intervir lá em Israel, naquela guerra do Hamas, Deus não tem como intervir na questão política daquilo ali. O que Deus pode fazer é intervir nos corações dos homens, para que cada homem tome as melhores decisões, para servir a isso quando os homens deixam. Se os homens não deixarem, não tem como. Amém? Então toda a maldade que está acontecendo hoje é porque os homens deixaram o governo de Deus para aceitar o governo das trevas. Mas continuando o estudo aqui, a palavra de Deus, a submissão ao Espírito Santo, Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito significa permitir que Ele dirija as nossas ações, pensamentos e decisões. O Espírito quer guiar a gente. O Espírito quer fazer com que nós tomemos as melhores decisões. O Espírito quer governar nossos pensamentos, as nossas ações. Mas, infelizmente, amado, muitos de nós, muitas vezes, temos deixado a carne agir, o inimigo agir. E por isso vem essas decisões tão horríveis que estão acontecendo por aí. E muitas vezes até dentro da igreja. Mas se nós permitirmos que o Espírito nos guie, nós vamos nos tornar homens maduros de Deus, mulheres maduras de Deus, filhos maduros. Tá? Ser cabeça e responsável pelos próprios atos. Deus chama para liderar com responsabilidade. Deuteronômio 28:13 diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estará por cima e não por baixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Obedecer ao Senhor nos posiciona como líderes e exemplo para esse mundo que está em trevas. O mundo está em trevas. As pessoas que estão vivendo nesse mundo sem Deus, elas estão em trevas. Mas se nós, como cristãos, nos amadurecemos na fé, se nós nos amadurecemos pelo princípio, nós seremos cabeça, nós seremos dominadores desse mundo e nós vamos mostrar para as pessoas o caminho verdadeiro. Mas a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa deixar os mimimis, a igreja precisa deixar de ficar olhando a vida do outro. A igreja precisa parar de ficar cuidando da vida um do outro e cuidar da sua própria vida. Cada pessoa precisa cuidar da sua vida espiritual e orar por aqueles que estão falidos, e orar por aqueles que estão caídos, e não ficar entrando no jogo. O que Satanás quer é que haja um grande jogo de um apontar o dedo para o outro, de um incriminar o outro, como se essa pessoa nela própria ela tivesse condição, de fato, de julgar alguém. Nós não podemos julgar ninguém, nós não temos condições de julgar ninguém. Nós temos que olhar para a nossa própria vida e ajudar aqueles que estão falidos, aqueles que estão enfraquecidos. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, se a igreja começar a andar o verdadeiro caminho de Cristo, nós vamos brilhar, nós seremos cabeça, nós seremos autoridade, porque o mundo está em trevas. Num lugar de trevas, qualquer luz que acende, ela faz a diferença. Talvez você não saiba, não perceba que, por menor que seja a sua luz, você é uma referência, você é um representante do céu. E aonde você está, que está em trevas, você vai ser notado, se você agir na palavra, se você agir no princípio. Porque o mundo carece de crentes maduros, o mundo carece de homens e mulheres que estão realmente buscando a Deus de verdade. A Bíblia diz que até o próprio Deus busca os verdadeiros adoradores. Até Deus está buscando os verdadeiros. Né? Dá a ideia de que, como se ele não soubesse onde está, né? Essa é a ideia que dá. Mas é lógico que ele sabe. Mas ele está buscando por quê? Porque ele está querendo que outros e outros se aliem, né, a essa tarefa de ser adoradores verdadeiros. De maneira que ele possa usar essa pessoa como lamparina acesa nessas trevas do mundo. Amém? Isso são filhos maduros. Não tem como Deus fazer isso se nós não colocar no nosso coração que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, obedecer a sua palavra, andar na presença dele, ser fiel, dizer não ao pecado, sabe, resistir às tentações, né? Porque hoje o que mais tem é a tentação. Satanás vai levantar um monte de tentação para destruir a nossa vida e nós temos que estar atentos, porque os filhos maduros não trocam, sabe, a responsabilidade, as verdades bíblicas por diversões carnais desse mundo. Ele não troca, ele tem foco, ele sabe o que ele quer. Amém, Jesus? E ele só consegue fazer isso por conta do Espírito Santo. Porque é o Espírito que dá maturidade, é o Espírito que dá crescimento, é o Espírito que dá o olhar celestial para cada um de nós. Em cada situação, você vai olhar de uma outra forma, uma forma diferente, porque se tornou maduros de Deus. Então somos responsáveis por nossas escolhas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Cada decisão que tomamos tem consequências espirituais, tá? E práticas. Toda decisão que você tomar no mundo vai ter consequência. Ah, a mulher adulterou, vai ter consequência. O homem adulterou, vai ter consequência. Tanto no reino humano quanto no reino espiritual. Tá? Então, quanto menos nós errarmos, menos problema nós teremos na vida. Porque tudo que nós fizemos de errado vai ter problema, vai ter consequência.
Ah, mas ele foi lá, ele fingiu, fez de conta que nada é nada, tudo bem. Mas a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. Chegou a hora que Deus vai lançar isso ao telhado. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi feito às escondidas será lançado ao telhado. Será mostrado para o público. Então é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos decisões erradas, para não fazermos coisa errada, porque não tem como esconder de Deus os erros que os homens estão praticando. Num tempo determinado, isso será mostrado. Deus, ele é tão bom que ele vai dando chance para a pessoa. A Bíblia diz que ele é longânimo. Longânimo aqui significa alguém que tem paciência e sabe esperar. Deus, ele espera a pessoa tomar uma decisão. Deus, ele espera a pessoa se consertar. Só que se a pessoa não se consertar, meu irmão, aí vem a retaliação dos céus. Aí vem o juízo. E aí já era. Tá? Então, Deus, ele não brinca. Deus é muito sério com a gente em tudo que a gente faz. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma irmã pregando, e ela disse assim: talvez você seja uma pessoa que quando você faz uma coisinha errada, já venha o juízo. Você acabou de fazer uma coisa errada, já veio o juízo. Você fala: puxa, não é possível. Fulano de tal erra, não acontece nada. Eu acabei de errar aqui, já vem um problema. Já acontece um problema na minha vida. E aí ela falou, e é interessante que ela falou, disse: olha, tudo isso é porque Deus te ama. Já para te alertar, para você não fazer. Eu tenho um amigo que um tempo atrás ele se envolveu com coisa errada e deu um problema lá, ele foi preso. Ficou 6 meses preso. Quando ele saiu da cadeia, ele disse: puxa vida, que bênção ter ido preso. Porque se eu não tivesse ido preso agora, e eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, né, e fosse preso daqui uns 10, 15, 20 anos para frente, depois que eu saísse da cadeia eu não ia mudar. Mas como foi bem no começo, que ele estava começando a fazer a coisa errada, aquilo ali foi um choque tão pesado para ele, que ele parou. Ele disse: nunca mais eu vou fazer isso. Então, o próprio Deus faz isso com a gente. Muitas vezes você está vivendo uma vida errada e você pensa assim: puxa vida, mas eu acabei de fazer um errinho ali, já veio o juízo. Por que Deus me trata desse jeito? Né? O outro lá erra. Olha o fulano tal, quanto tempo está errando, quanto tempo está fazendo. O fulano tal tem amante, vive com a amante dele, fazendo coisa para lá e para cá, e nunca acontece nada de errado. Eu só fui ali, fiz uma coisinha errada, de nada, já veio o juízo. Isso é amor de Deus para que você não continue no seu erro. Porque cada erro vai trazer suas consequências. Cada pecado que nós cometemos, se não for confessado, se não for acertado no reino celestial, vai ter consequência ainda na terra. Por isso que você vê muitas pessoas morrendo cedo aí, tá? E você fala: mas por que aquela pessoa partiu tão cedo? Porque ela estava com débito no reino. E aí a Bíblia fala sobre ceifar. Deus vem ceifar, entendeu? Chegou o momento do juízo, Deus vem e arranca mesmo. Então é muito sério, tá? Toma muito cuidado. A Bíblia diz: nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então não dá uma de criancinha, não de menininho, não de fazer o que você quer, não, porque vai ter consequência. Embora hoje os filhos não estão sendo obedientes aos pais, porque os pais não mais corrigem, não mais ensinam como no passado, tá entendendo? E vivem a vida como se não tivesse juízo, nem consequência pelo ato errado. É isso que a sociedade está passando, mas Deus não tem nada a ver com a sociedade. Deus não mudou os seus parâmetros. A Bíblia continua a mesma e Deus continua agindo do mesmo jeito. Tá? E ele vai trazer juízo para aqueles que estão vivendo errado. Por isso que no cristão maduro, ele é sempre humilde. Ele sempre reconhece quando ele falha, ele já vai e reconhece. Fala: Deus, eu errei aqui, me perdoa, eu pequei. Entendeu? Já vai buscar Deus, consertar a vida dele, porque ele sabe que se ele não consertar, vai vir juízo, vai vir julgamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis. Não, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então cada decisão que tomamos tem consequências espirituais e práticas. Todas as decisões, seja ela boa ou ruim, vai ter consequências. Se você tomar decisões boas, vai ter consequências boas. Se você tomar decisões ruins, vai ter consequências ruins. Tá? Vigilância sobre as nossas atitudes. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Devemos agir com cuidado, sabendo que somos responsáveis até mesmo pelas palavras que falamos. Então você não pode falar o que quer, eu não posso falar o que quer. A nossa boca tem que ser boca de Deus na terra. Tá? Eu vejo pessoas aí falando mal de líderes e pastores aí na rede como se não houvesse amanhã. Vai ter juízo. Vai ter juízo. Vai ter problema isso aí. Tá? Então cuidado com o que você fala.
fala da vida das pessoas sem saber de nada, só porque alguém falou. Hoje é uma febre, porque as pessoas simplesmente vêm na internet e jogam aí sobre alguém, sobre a vida de alguém. Talvez um caso que até está resolvido já, a pessoa já até confessou, pediu perdão, mas a pessoa vem, expõe aquela situação, né? São agentes do inferno, são demônios, para destruir lares, destruir casais, destruir igrejas, destruir a fé das pessoas. E estão sendo usadas, só que vai ter juízo. Deus vai julgar essas pessoas. Nós não fomos chamados para denigrir a imagem de ninguém. Nós não fomos chamados para ficar tripudiando em cima de cadáveres de ninguém. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para pregar a Cristo ressuscitado. Nós somos chamados para dizer que a cruz de Cristo perdoou os pecados da humanidade. Nós não estamos aqui para ficar fazendo juízo das pessoas. Embora elas tenham cometido seus erros, elas vão dar conta diante de Deus. Mas não sou eu e nem é você que vai apressar juízo de Deus. Deus vai fazer isso quando Ele achar que é o momento. Ele está sentado no trono e Ele não precisa que ninguém tome o seu trono ou tente tomar o seu trono para entrar com juízo na vida de outras pessoas. Na hora certa Ele vai julgar essas pessoas que estão erradas. Você teme a Deus. Você procura ser guiado pelo Espírito. Você procura ser maduro na fé. Você procura ser ruios de Deus, guiado pelo Espírito. E para de ficar, muitas vezes aí se envolvendo com coisas que não cabe a você. Não cabe a você. Não faça isso. Eu vejo pessoas falando mal de líderes aqui, citando o nome das pessoas. Porque você falar de um comportamento errado é uma coisa. Agora você falar que a tal pessoa pratica isso, aí é outra coisa. Entendeu? Aí é outra coisa. Então nós podemos falar do mal, podemos falar dos erros, dos defeitos, mas eu nunca vou apontar uma pessoa A ou B que está fazendo, mesmo que eu saiba que ela esteja fazendo isso. Porque é ela e Deus, eu não tenho nada a ver com a vida dela. Eu tenho a ver com o Evangelho. Amém? Então, cuidado, querido. Procura ser guiado pelo Espírito. Não entra nessa carnalidade. Não entra. A igreja de Corinto era uma das igrejas que tinha mais dons. Mas Paulo sempre chamava a atenção deles por conta disso. Eles tinham problemas no relacionamento. Falava mal um da vida do outro. Idolatrava um ao outro. Paulo dizia, lá em Corinto, ele dizia, olha, um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de apóstolo, outro diz eu sou de Cefas. Paulo diz quem é Paulo, quem é apóstolo, quem é Apolo, quem é Cefas, senão servos de Deus. Então, tem que se quebrar isso. Para quê? Para não se transformar num carnal, num filho do inferno, como diz o próprio Jesus. Quando ele fala para os fariseus que eles andam o mundo todo procurando um prosélito para fazer dele um discípulo, mas acaba fazendo ele mais réu de juízo ainda. Por quê? Porque ensina coisas que são relevantes do reino. Que não é sobre a cruz, que não é sobre Cristo, que não é sobre a salvação, que não é sobre a vida eterna. Então foca que o maduro de Deus ele tá focado na obediência à palavra, tá? Ele está debaixo do sangue de Jesus que foi derramado. Ele não se autopromove, não pode. Nós não somos. Quem somos nós? Nós não somos nada, entendeu? Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Todos nós temos problema aqui nessa terra. Todos nós somos réu de juízo aqui. Paulo diz, Jesus Cristo, ele morreu na cruz para salvar o pecador. Depois ele fala, e eu sou o principal. O próprio Paulo fala isso, eu sou o principal. Ele já deixou claro que ele não era nada do que muitas vezes as pessoas idolatravam ele. Ele deixou claro isso, ele disse, eu sou o principal pecador, que careço desse sangue que foi derramado. Da mesma forma você, da mesma forma eu. Isso é maturidade espiritual. E é isso que Deus está chamando a igreja para esses dias. Para sermos maduros. Procura ter domínio próprio. O domínio próprio é evidência de maturidade espiritual. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. De amor e de moderação. Cuidado religioso. O religioso ele é meio, quer quebrar tudo, é 880, Não é assim. Eu ministrei aqui, dias atrás, sobre justiça e misericórdia. Cuidado. Porque até o próprio Deus que poderia julgar a gente com severidade extrema, por ele ser santo, ele simplesmente se entrega na misericórdia. Ele entrega o seu próprio filho, descarrega toda a ira que ele tinha do nosso erro, do nosso pecado, no seu filho, para não descarregar em nós. Entenderam? E isso deixa claro para mim e para você que Deus, ele quer que você seja maduro, que você seja uma pessoa que tenha temor, tem espírito de temor, Aliás, não espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Maduro,
maduro tem moderação, cuidado, não libere palavras ao vento, não fale qualquer coisa, fale a palavra de Deus. Paulo diz, se você tiver que falar, fale as palavras de Deus. Não fala coisas que não tem nada a ver, ou que vai te incriminar no reino. Amém? Domínio próprio é evidência de maturidade cristã. Pessoa que sabe falar, sabe se controlar no momento da ira, entendeu? Que sabe pedir perdão quando erra, que reconhece que não é perfeita. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, não há ninguém perfeito. O único perfeito é Jesus, tá? E ele morreu por conta disso. Porque para morrer por mim, para morrer por você, teria que ser alguém perfeito. Até foi colocado lá alguém do lado dele para poder ser escolhido para morrer por nós. O nome dessa pessoa era Barrabás. Mas aí o povo, né, sem entender, com ira, né, de Deus e de Jesus, eles chegam e dizem assim, olha, solta-nos Barrabás. E aí Pilatos pergunta, mas o que vocês querem que eu faça com esse tal Cristo? Eles disseram, crucificam. Tá entendendo? Que o sangue dele seja derramado sobre nós. Eles nem sabiam o que está falando, mas espiritualmente, pelo Espírito, Deus estava dizendo, Barrabás não pode morrer por vocês. Se vocês escolhessem que Barrabás fosse para a cruz, vocês continuariam no vosso pecado. Mas Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, que era perfeito, recebeu sobre ele todo o nosso pecado. E por isso ele foi credenciado a ir para a cruz. Porque senão não tinha como Deus descarregar a ira da justiça de Deus. Não tinha como cumprir a justiça de Deus. E por conta da justiça de Deus, que foi derramada em Cristo, entrou a misericórdia. A misericórdia para nós, porque senão nós morreríamos no nosso pecado. E hoje nós somos salvos por conta de Jesus. Então, Deus quer que você tenha domínio próprio, porque isso é evidência de maturidade. Quando você olha para um irmão, por mais errado que ele esteja, você tenha compaixão, você tenha misericórdia, você olha por aquela pessoa dizendo, meu Deus, essa pessoa está cega. O que ela fez só cabe para quem está cego fazer. Então ore por ela, peça para Deus ter misericórdia, para abrir os olhos dela, porque não adianta, quem errar vai ter consequência, e se querendo ou não, se julgando ou não, essa pessoa vai sofrer essas consequências, tá? Então não precisa nem apontar o dedo, porque isso vai acontecer de fato. E Deus diz para mim e para você, tenha domínio próprio, seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa que tenha, como que eu posso dizer, tenha domínio próprio, mas também tenha espírito, sabe, de fortaleza, para você resistir o mal, para você resistir, sabe, as tentações desses dias, para você resistir às humilhações, né, que o próprio mundo vai gerar para poder diminuir o cristão, diminuir a igreja, porque hoje o mundo ele está se levantando contra Deus de uma forma tremenda, tá? E nós como cristãos temos que continuar de pé, firmes em Cristo. E o que vai nos levar a fazer isso? Maturidade. Maturidade não tem outra coisa. Ou você cresce, ou você morre. Amém? A Bíblia fala de um episódio lá de quando a família de Jonas estava sendo atacada, né, na época da guerra, que a ama, carregando o filho de Jonatas, Mefibosete, saiu correndo com ele e ele caiu e ficou aleijado. Se esse Mefibosete fosse adulto, ele não precisava ser carregado. Mas como ele era menino, ele teve que ser carregado. E por um descuido da ama, ele ficou aleijado. Então, nós precisamos entender que a maturidade é o sonho, o desejo do nosso coração tem que ser. Para nós não precisamos ser carregados. Porque enquanto você for carregado, você corre o risco de alguém te derrubar e você ficar aleijado. É isso que está acontecendo com muitas vezes. É a revelação que eu recebi agora aqui de Deus. Estou falando aqui e vejo esse negócio. Está entendendo? Então, se você não crescer, você vai ter que ser carregado por alguém. Agora, se você crescer, você vai caminhar com o Espírito Santo. Então, busque o crescimento espiritual. Busque. Porque é isso que Deus tem para a minha vida. E é isso que Deus tem para a tua vida. Tá? Então, procura ter domínio próprio. A importância de resistir às paixões da carne. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justo e piamente. Então o maduro, ele vai renunciar ao pecado. O pecado é bom? Para a carne é ótimo. Para a carne é excelente.
E o diabo sabe o que te atrai, o diabo sabe o que me atrai, o diabo sabe o que atrai cada um de nós. Ele tem um dossiê completo sobre você, sobre mim. Os demônios, até essa parte dos anjos que foram lançados com ele, estão aí redigindo documento, mais documento das nossas aspirações, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz no dia a dia. E isso, algumas coisas ele sabe de pronto, ou algumas outras coisas ele conclui, baseado no nosso, vamos dizer, histórico, entendeu? E aí ele sugere coisas para nós. E nós temos que aprender a renunciar a essas coisas. Nós temos que aprender a dizer não para a impiedade, para a concupiscência mundana. Nós temos que aprender a dizer não para este século, para essa imundícia que o mundo está vivendo hoje. E nós temos que viver, uma vida sóbria, justa e piamente, ou então em santidade. Nós temos que viver uma vida sóbria. Você precisa ser sóbrio espiritualmente. Você precisa enxergar as coisas com os olhos de Deus. Você tem que estar antenado. Você tem que estar... hoje a palavra maior que nós estamos vendo aqui hoje é conectados, né? Nós temos que estar conectados com o céu. Hoje a gente sabe muito bem o que significa essa palavra, conexão. Nós temos que estar conectados com Deus, com os céus, com a palavra, com o Espírito. Para quê? Para quando o pecado chegar e bater na porta do nosso coração, vocês levantar a cabeça e dizer: aqui não, eu não aceito isso na minha vida. E como é que você vai conseguir fazer isso? Maturidade. Maturidade, porque uma criança, ela não consegue dizer não para o erro. Por isso que é muito comum o período da maior dificuldade, né? Onde se comete mais erro é no período da meninice, é no período do menino, né? Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino. Então é muito comum quando a criança ela está na fase de menino, ela quebra um vitrô de uma casa jogando uma pedra, ela pega a bola, joga no quintal do vizinho, quebra as plantas, enfim, só vem reclamação. O seu filho chutou meu cachorro, o seu filho quebrou a minha janela, o seu filho... Mas meu menino, você não pode fazer isso. E é a reclamação do pai. Então o filho, o menino, ele só vive na carnalidade. Mas o maduro não, o maduro é responsável. Ele sabe que ele tem que pagar a conta de água, de luz, ele tem que trabalhar, ele tem que trazer dinheiro para casa. Ele é casado, ele sabe que ele não pode adulterar, a mulher casada não pode fazer isso. Então, eles têm parâmetros de vida. E é isso que Deus está dizendo para você. Até quando você vai continuar vivendo uma vida inconsequente? Uma vida como um menino, fazendo um monte de coisa errada e achando que não vai ter consequência, achando que não vai ter juízo. Amém? Então, é isso que Deus está mandando dizer para você nesta noite. Resista às paixões carnais. Diga não para o adultério. Diga não para a fornicação. Diga não para os pecados ligados à área sexual. Diga não aos pecados ligados à imoralidade. Diga não para todo esse tipo de coisa. Está entendendo? Diga não para a avareza. Diga não para as mentiras. Diga não para tudo aquilo que vem do inferno. Diga não. E como é que você vai conseguir distinguir? Maturidade. Quanto mais maduro você for, mais você vai ver o inferno trazendo coisas para você. Se você não for maduro, você vai achar que aquilo é uma bênção. Tem de gente pegando maldição, dizendo que é bênção, não está escrito. Por quê? Porque são imaturos, porque são meninos. Menino, se você der uma comida envenenada, ele come. Ele não tem discernimento. Uma bala, um chocolate. Então você precisa tomar muito cuidado. Amém? A prática do domínio próprio. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Longânimo aqui é a pessoa paciente, tá, amados? O que domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. Então, se você tiver... Hoje é tão valorizado no meio empresarial, né, a pessoa que tem controle emocional. A pessoa que sabe falar na hora certa, sabe colocar as palavras certas. Tá entendendo? Pessoas que não explodem, não estoura por qualquer coisa. Então, até o próprio mundo hoje querem pessoas assim. Pessoas de, razão, de emoção elevada, que sabem trabalhar com os seus sentimentos, que sabem regular ali a sua forma de agir na hora certa, as palavras certas, saber colocar as palavras certas, não se irritar facilmente. Entendeu? Pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Ter controle sobre si mesmo é mais valioso do que as conquistas externas. Tem pessoas que ganham o mundo inteiro e perdem tudo por causa do nervosismo, por causa da ira, por causa da forma de agir. Ser cheio do Espírito, ser cheio do fruto do Espírito Santo. O que significa ser cheio do fruto do Espírito Santo de Deus? Galatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se você for crescido, se você for maduro, pode ter certeza que muito desse fruto aqui se destaca na sua vida. Muito desse fruto aqui se destaca. Agora, se não tem amor, se não tem alegria, se não tem paz, se não sabe esperar, se não é benigno, se não é bonzinho, se não tem fé, se não é manso, se não tem domínio próprio, então, meu irmão, tá ruim o negócio aí. Precisa amadurecer nessas coisas. Porque isso aqui é carimbo de quem passou a fase aí de criança, de pré-adolescência, de adolescência, já entrou na juventude, já saiu da juventude, já entrou aí na fase adulta. Já estão aí sendo cabeça, já estão liderando. Ah, mas liderando o quê? A sua vida. Se você liderar a sua vida, já era. Se você liderar a sua vida, você vai ser instrumento de Deus para liderar outras vidas, para ajudar outras pessoas. Amém? Estes frutos refletem o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito como testemunho ao mundo. Mateus 7, 16, 17. Por seus frutos conhecereis. Rosana, paz do Senhor, Deus abençoe, filha. Porventura colhem-se uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus frutos. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar a característica que demonstra transformação interior. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, automaticamente eu vou ter um testemunho. E esse testemunho vai se manifestar em frutos, em obras. Testemunho não pode ser só testemunho de palavras, mas de obras. A maneira como você age, tá entendendo? As coisas que se apresentam no dia a dia, os problemas que se apresentam. Porque o que nós mais temos são problemas. E eu digo para você, enquanto estivermos nesse mundo, o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então não há como fugir dos problemas. Ah, mas aí a Bíblia diz, mas ele diz, mas em mim tendes paz. Então no mundo você tem aflição, mas se você estiver em Cristo, mesmo tendo a aflição do mundo, você vai ter paz de Deus. Amém? E são para os maduros. Deus está chamando você para ser maduro, para você encarar os problemas de frente, para você glorificar a Deus cada momento, cada conquista. Tá doendo? Tá chorando? Tá moendo? Tá assim, moendo por dentro? Tá. Mas eu estou dando glória porque eu sei que o meu Deus, Ele está vendo tudo. E na hora certa Ele vai agir na minha vida. Amém, Jesus? Permanecer em Cristo para frutificar. João 15,5 diz, eu sou videira, vós a vara. Quem está em mim ou nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A comunhão constante com Jesus é essencial para produzir o fruto do Espírito Santo. Quer estar cheio do Espírito? Então caminhe com Jesus. Obedeça aos princípios que Ele estabeleceu. Entendeu? Um mestre. A Bíblia diz que Jesus é um grande mestre. E tudo que Ele ensinou para nós, Ele ensinou para o nosso próprio bem. Tá? Então obedeça ao que Ele falou, que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Buscando a plenitude do Espírito. Efésios 5, 18 e 19 diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aqui está falando sobre tudo que relaciona com o mundo. Tudo que é engano, tudo aquilo que traz, sabe, para a tua mente um distanciamento de Deus. Então não vos embriagueis com isso. Não vá atrás disso. O vinho aqui está falando de coisa de prazeres que o mundo oferece. Está dizendo, não faça isso. Mas ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. Enche do Espírito Santo, falando com salmos, entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Seja grato ao Senhor todos os momentos. Glorifique a Deus todos os momentos. Louve a Deus todo momento. Até mesmo nas perdas, até mesmo nas dificuldades, até mesmo na luta, até mesmo nas guerras. Glorifique a Deus, porque a tua vitória virá das mãos do Senhor. Amém? E aí, a Bíblia deixa claro que você e eu, nós caminhando assim, nós estaremos cheios do Espírito Santo. Amém? Desenvolvendo uma vida de oração, Judas 1,20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então precisamos orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É você andar orando, é você viver orando, é você tomar uma decisão orando, entendeu? Tudo que você vai fazer orando. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não quer que você tenha apenas um devocional de 1 hora com o joelho dobrado. Não, a Bíblia quer que você ore todo dia. A Bíblia quer que nós oremos todo dia, todo momento, todo instante. E como é que a gente faz isso? É orando no Espírito. É falando aqui, ó, na mente, no coração, falando com Deus, todo o tempo. Não podemos quebrar essa conexão.
Porque um momentinho que você quebra essa conexão, o diabo vem e te engana com alguma coisa. Tá? Então temos que estar muito atentos. Os maduros sabem do que eu estou falando. Os maduros estão vigilantes. Nós estamos em terra estranha. Nós estamos em território que não é um lugar realmente que nós vamos viver para sempre. E nós somos estrangeiros aqui. Então é muito comum os demônios usar pessoas para nos ludibriar, para nos enganar. E nós precisamos estar muito atentos com isso. E por isso temos que orar todo o tempo. Caminhando em obediência. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Obedecer à vontade de Deus é uma evidência de submissão ao Espírito. Então, quer ser guiado pelo Espírito, quer ser filho maduro, obedeça a Deus, obedeça a palavra. Não adianta você fazer coisa contrária que a palavra de Deus. Ah, mas o meu coração está assim. Não importa como é que está o seu coração. Ah, mas eu estou pensando. Não importa o que você está pensando. O que manda é o que a palavra de Deus orienta. É ela que manda na nossa vida. Não somos nós que mandamos em nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos ovelha do seu pasto. Nós somos ovelha, nós somos rebanho dele. Nós não pertencemos a nós mesmos, a Bíblia diz no Salmo. Então, toma essa posição na sua vida e você vai ver que muitos dos problemas que você vive vai cair por terra. Conclusão, o resultado de ser guiado pelo Espírito. Transformação pessoal. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então deixa Deus transformar a sua vida. Impacto no reino de Deus, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então vamos fazer com que Deus seja glorificado, né, através das nossas vidas. Herança eterna, Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então tome posse dessa palavra nessa noite, seja maduros, né? Deixa de mimimi, deixa de ficar olhando para coisas que não compete a você olhar. Olha para Jesus, olha para o reino, olha para os princípios, olha para a palavra. Sara o teu coração nos braços de Cristo, sara o teu coração na palavra de Deus e vai buscar o Senhor, porque é isso que Ele quer que nós façamos. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Quero orar agora por vocês, já lembrando para os irmãos, para aqueles que não me conhecem, que entraram aí, eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra, um ensinamento para o seu coração. Se porventura, em todo esse tempo, você sentiu tocado no coração em nos ajudar nessa obra que nós estamos realizando aqui em Campinas e quiser entregar um dízimo, uma oferta, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus pôs no seu coração, você que é do TikTok, entra no privado e fala: pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja, que eu vou mandar para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, já tem o Pix aí registrado nos vídeos abaixo, que eu sempre estou postando, tá bom? Então faça uma oferta, faça um voto com Deus e eu estarei orando por você. E não tenha dúvida, querido, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Agora eu quero orar por vocês e agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro pelos teus filhos, declaro sobre eles a bênção, a vitória, que o Senhor possa tocar profundamente nos corações de cada um e que eles possam receber das tuas mãos a bênção. A maior bênção que a tua palavra diz que nós devemos receber é o próprio Senhor, que foi dado para nós ali naquela cruz. Nós recebemos essa bênção em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor continue operando e prosperando a vida dos teus filhos. Oramos por cada irmão que esteve nessa live, aqueles que estão tendo problema na sua família. Nós clamamos e pedimos a intervenção do Senhor e que o Senhor possa tocar profundamente no coração dos teus filhos e abençoando grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por cada um e declaramos a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês, foi uma bênção grande. Tem uma pessoa aqui que pediu, né? A Fátima pediu para mim orar pela família dela. Eu vou estar orando. Fátima, vou orar por você agora, tá? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Fátima Pereira de Souza. Pedimos a tua bênção sobre ela, sobre a sua família, sobre a sua casa. Meu Deus, entra com a tua graça, com o teu poder, ajuda esta família naquilo que eles estão precisando. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso, que pode mudar o histórico da vida dos teus filhos. Então, traga paz, traga graça, traga cura, libertação, traga harmonia para essa família. Pai, no nome de Jesus, estou declarando sobre ela a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Fátima? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.
Vou ver se tem mais aqui alguém pedindo oração. Glória a Deus. Queridos, foi bom para você essa palavra. Deus falou no seu coração. Foi bênção. O Rose Carvalho está dizendo: ore pelo meu filho Jorielson, para Deus libertar ele do mal. Pai, nós oramos nesse momento pelo filho da Rose Carvalho, Jorielson. Pedimos a intervenção do Senhor, meu Pai, na libertação do mal, em nome de Jesus. Toca profundamente na vida desse jovem, traga sobre ele, meu Pai, cura. Ó Deus, revela-se para ele, mostra o seu caminho para ele, meu Pai, para que ele possa te seguir, para que ele possa estar caminhando com o Senhor. Em nome do Senhor eu oro por essa casa, por essa família, e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Rose? Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Deixa eu ver. Eu creio que Deus vai libertar ele. Exatamente. Deus vai fazer essa obra sim. Maravilha. Queridos, então Deus abençoe a todos. Que Deus possa abençoar. Eu estou aqui no Kauai agora também. Deixa eu ver se o Kauai tem alguém de oração. Maravilha. Pastor Antônio. Maior escola de missão, a Igreja Missionária das Ovelhas, está dizendo que é a maior escola de missão do Brasil. Glória a Deus. Amém. Querido, foi muito bom estar com vocês. Amém. Então nós estamos agradecendo a Deus, encerrando esse trabalho. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude aí na obra. E Deus com certeza vai honrar você. E depois eu estarei orando por você aqui no ar, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.